Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, ok? Espero que gostem do nosso conteúdo, da nossa conversa de hoje. E o que vai ser falado aqui hoje será sobre o que somos, na verdade, espírito, né? E a correlação dos seres humanos com os seres de outros planetas, ok? Aqui que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem e, sendo assim, que se inscrevam e dêem um like de gostei. Ok? As nossas conversas aqui são sempre voltadas para, no fundo, a ideia da doutrina espírita, né, que não deixa de ser a que dá mais explicações para os acontecimentos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Ok? Bem, eu quero falar para vocês o nosso assunto de hoje, para mostrar um ponto de vista que nós precisamos ter, ok? Nós temos assistido, quem assiste muito o YouTube, quem gosta de ter o conhecimento de extraterrestres, ufólogos, né? Pessoa que estuda a ufologia, principalmente. Os espíritas também, os espiritualistas, enfim. Sobre a vida fora da Terra, vida em outros planetas. Tudo isso aí é ciência, não é verdade? Pois bem. Então nós temos uma vasta, uma rica, por assim dizer, uma rica informação a esse respeito. Porém, é claro que existe muita fantasia. As pessoas falam o que querem, né? Verdade? Pois é. E a gente, nesses estudos, acaba perdendo o fio da meada, por assim dizer. Então, meus amigos, segundo alguns ufólogos, parece que existem, segundo eles, mais de 70 espécies de extraterrestres que visitam o nosso planeta, que já visitaram, que continuam visitando. Aí tem alguns que são mais conhecidos, né? Os Pleiadianos, os Anunnaki, né? Os Dragonianos, os Reptilianos, os Greys, esses são mais famosos. Os Greys são famosíssimos. Tem os Sirianos, tem... que mais? Gente, é tanta... Tem os Septoides e por aí vai. Tem uma infinidade de seres, né? De outros planetas que vêm para cá. É um número bastante grande. Bem, o que me espanta, na verdade, não essa diferença. Ainda tem os que vivem dentro da Terra. É outra coisa também que eu vou te contar. Vivem, moram, residem. Eu acho uma coisa tanto absurda, né? Porque se você morasse num ambiente, seja ele qual for, tu ia querer explorar o máximo esse ambiente e a parte externa do ambiente, não é verdade? Pois bem, mas esses que seres intraterrenos estão lá no meio da Terra e não quer sair não. Não quer contato com os de fora não. É uma contradição, uma coisa tão absurda que não, na minha cabeça eu não consigo acreditar nisso. Eu posso acreditar que exista uma base no meio da Terra que seres de outros planetas possam se camuflar, se esconder e entrar no planeta Terra e sair quando eles quiserem. Aí é uma coisa. Agora dizer que já convive com a gente há milhares e milhares de séculos e que não querem contato com os seres da superfície, aí é outra coisa. Aí é um absurdo, uma estupidez que não tem tamanho. Se eles fossem menos desenvolvidos, iam querer explorar, né, para ter maiores conhecimentos. E se eles fossem mais desenvolvidos, iam querer nos ajudar. Sendo assim, esse contato seria iminente. Não é verdade? É impossível de não haver o contato. O superior queria ajudar o que está embaixo. O que está embaixo queria aprender com o de cima. Então, seres que vivam aqui constantemente e não quer contato com a gente, é uma história, sem pé, sem cabeça. Não é verdade? É bem claro, sou bem claro para com que a gente pense e reflita sobre essas informações. Bem, aí tem aqueles seres que têm 4 metros de altura, não é verdade?
Eu assisti há poucas horas, posso assim dizer. Eu acho que foi hoje, se não foi hoje, foi ontem. Que uma pessoa dando entrevista no Paranormal, uma mulher, um casal na verdade, falou que tem um seres que tem um olho só na testa. Que eles têm não sei quantos metros de altura, são altos, e tem um olho na testa. Sabe? Essas informações, para mim, são irrelevantes. Irrelevantes. Não tem valor algum. Sabe? As pessoas ficam, os greys, por exemplo. Qual a característica dos greys? Eles são baixinhos, né? 1 metro e pouco de altura, é cabeçudo, zoiudo, enfim. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, da aparência dos greys. Os pleiadianos são loiros, né, cabelo quase que branco, são estilo aquele branco caucásio, não é isso? Acho que é isso, é esse nome aí. Enfim, e por aí vai, cada um tem um formato do seu corpo. E nós somos o que? Seres humanos da Terra. Ah, nós somos é, o produto de uma mistura, segundo esse pessoal, né? Nós somos uma mistura do DNA dos Anunnaki com o DNA dos seres humanos do planeta Terra. Misturou e deu o corpo que nós hoje habitamos aqui, estamos utilizando. Bacana. Aí tem o Enil, que é lá do um Anunnaki, tem o Reiki, tem o Jeové, o Jeová, sei lá. Bem, minha gente, tá todo mundo falando a formas físicas desses corpos, coisa e tal, a aparência, coisa e tal. Esqueceu da coisa principal, o espírito. Uma pergunta que se eu tivesse com um ufólogo desse, com até mesmo religioso, existem vários espíritas, né? Que acreditam nisso tudo, e, no ponto de vista deles, etc e tal. Eu só faria uma pergunta a eles. Me explica uma coisa. O espírito que habita esses corpos, qual é a origem desse espírito? E só queria fazer essa pergunta que me respondessem isso. Eu não queria outra pergunta que não fosse essa, só essa. Porque o corpo, não importa, o corpo é uma ferramenta. É como você fosse avaliar um alicate com uma chave de fenda, cada um tem sua função, né? O que o alicate faz? A utilidade do alicate qual será? Você vai pegar o alicate e tentar pegar um peixe dentro d'água? Claro que não. É uma estupidez, um absurdo, não é verdade? Então esse é um corpo, né? O corpo num planeta, ele tem que ter o quê? Ser útil naquele planeta, poder ter a sua atividade, sua ação. Não importa o feitio do corpo, se é alto, se é baixo, se é moreno, se é baixo, cabeçudo, orelhudo, narigudo, isso pouco importa. Aquilo é um corpo. Mas o corpo pouco importa. Eu quero saber a força que movimenta o corpo, o espírito. Ok? Qual a força que movimenta o alicate? Qual é a ação? Tem que estar na mão, né? No ser humano, tem que ter uma ação por trás. Então eu pergunto, qual é a força que move esses corpos? Só isso que eu queria perguntar, qual é a origem dessa força? Que força é essa? Que energia é energia? Ok, bacana. Que tipo de energia é essa? Ah, eu não explica tanta coisa, tem que explicar essa. Qual a origem dessa energia? Ah, a origem é assim, assim, essa. A origem dela é diferente da nossa origem? Só isso que eu ia perguntar, mais nada. Deixasse que eles passassem a pensar sobre o que falam. Porque só se fala do corpo. Ah, que os sirianos, né? Os sirianos tem os felinos, né? Acho que os sirianos são imagem de felino, acho que é isso. Qual o problema da imagem daquele corpo? Quero saber do espírito. Que espírito é aquele que habita aquele corpo? Qual a origem daquele espírito? Se aquele espírito, se aquela energia é diferente de nós que estamos aqui na Terra. Se é uma energia com princípios diferentes, foi criado diferente. Se foi criado igual, qual é a diferença nossa para esses seres? A única diferença é que eles habitam outros planetas. Não existe outra diferença. Não, não existe. Essencialmente falando, não existe. Ah, mas está mais evoluído. Tá. Você tem alguma diferença? Você tem 20 e poucos anos. Você tem alguma diferença para um médico que tem seus 60 anos? Um cirurgião? Médico, cirurgião? Qual a tua diferença para esse médico? Conhecimento.
Eu não estou falando de conhecimento, estou falando da tua essência. Você é um pedreiro, é um serralheiro, que é a minha profissão. Eu vou usar a minha profissão que é tão boa. Eu sou um serralheiro. Qual é a minha diferença para um cara inteligente, formado em medicina? Ele conhece muito medicina, perfeito. Aí ele estudou muito mais do que eu, sim, medicina. Ele sabe fazer o que eu faço? Com certeza não. Eu sei fazer o que ele faz? Com certeza não. Ele e eu somos iguais? Em essência, sim. Em conhecimento, não. Eu acho que mais simples para explicar para vocês isso não pode existir. Na forma mais simples de falar isso para vocês. Então a diferença de um ser que habita um planeta e outro, a diferença está no conhecimento. Um é mais evoluído, outros menos. Essa diferença nós encontramos aqui no planeta Terra. Aqui é um espelho do universo, gente. Nós temos seres que habitam dentro d'água. Se tirar d'água, ele morre. Ou estou mentindo? Nós temos os seres terrestres, se enfiar dentro d'água, ele morre. Ou estou mentindo? No mesmo planeta temos dois ambientes que podemos, por enquanto, né, falar. Porque existe o ambiente espiritual, que nós não temos como apalpar, materialmente falando. Temos como sentir, mas não temos como apalpar. Mas como apalpar, temos a água, né, e a terra. Então tem dois seres que vivem, né, dois seres distintos. Um vive na terra, outro vive dentro d'água. Um não vive no ambiente do outro. Seus corpos são complexos para viver naquele meio, naquele ambiente. Ora bola, se eu habito outro planeta, o corpo, para poder viver naquele planeta, tem que ser compatível com as propriedades da natureza daquele planeta. Mas eu sou espírito, o corpo não. O corpo daquele outro planeta vai ficar por lá, não sei quando aquele corpo morrer, não é verdade? Mas nós somos o quê? Espíritos. Todos somos filhos de um só Criador. Veja bem, eu não consigo acreditar que existam espíritos que tenham sido criados com princípios diferentes. Eu não consigo. Porque Jesus passou aqui e nos apresentou um Deus único, Criador, único Pai. Não porque ele falou isso, porque isso tem lógica e fundamento. Nunca começa, o princípio não começa do zero. Ele começa de alguma coisa. E de alguma coisa é o número um, é o primeiro. Se o princípio se fez no primeiro, deve ser igual para todos. Não é verdade? Por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu eduquei os 3 filhos da mesma coisa. O que eu fazia por um, fazia por outro. A minha dedicação para um filho era a mesma para os 3. Eu não tinha dedicação diferente. Eu não sou uma pessoa sábia nem moralmente evoluída, não sou. Mas imagina um ser que seja... Imagina não. Imagina a grandeza dele, que a gente só pode imaginar. A gente não tem a noção exata da grandeza. Que é muito mais sábio e inteligente, mais amoroso do que eu. Como ele poderia criar seres com princípios diferentes? Se ele criasse seres com princípios diferentes, ele daria privilégio a um e negaria esse privilégio a outro. Então ele não seria justo. Perderia uma das suas essências principais, que é a justiça. Ok? Então, se esses espíritos que estão nesses corpos de Grey, de reptiliano, de pleiadiano, chega aqui, o que eu acho absurdo, ao meu ver, tá? Os pleiadianos são muito elevados moralmente, já contactaram, vem aqui porque estão aqui para nos ajudar. Eles nos criaram, nenhum deles nos criaram. Eles criaram os corpos. Anunnaki nos criou. Não criou. Criou os corpos. Misturou o DNA, foi provar. Pode provar, ciência. Para mim, tanto faz ela provar isso, que para mim não faz diferença alguma. Eu quero saber quem me criou, não o corpo. Desculpa o termo. O corpo, para mim, é uma bosta, nesse sentido de importância. Eu quero saber quem me criou. De que forma eu fui criado, não o corpo. O corpo, eu vou morrer, essa bosta vai para o cemitério, vai para a vala, vai para o caixão, sei lá para onde que vai. Não estou nem aí para onde vai. Entendeu? Essa preocupação. Não, eu não tenho, porque eu não sou corpo, eu sou espírito. Eu tenho corpo, mas eu não tenho espírito, porque eu sou o espírito. E todos nós somos espíritos. Eu quero saber da minha essência, quem me criou. E as pessoas ficam focadas na coisa da matéria.
É uma ilusão. Eu fico bobo que tem espíritas, pessoas que trabalham com mediunicamente, trabalham com espíritos, trabalham com, entende a filosofia da doutrina espírita, tem o conhecimento e infelizmente se deixa levar para as coisas da matéria. Tem contato com extraterrestre, tem contato com pleiadiano, conversa com os caras, e os caras vêm aqui como se fossem misericordiosos, como se eles fossem nossos criadores, nossos pais, nossos deuses, e não são. E não são. E ninguém faz a pergunta capital. Quem vocês são, na sua essência? São espíritos? Ah, somos. E qual o princípio de vocês? Foi diferente do meu? Ah, não, tivemos o mesmo princípio. Então, as minhas vicissitudes, as minhas dificuldades, vocês passaram por elas? Eu só queria saber disso. Ah, não, não passamos porque nós somos seres especiais de Deus. Então, meu amigo, então vai para bem longe de mim que teu Deus para mim não presta. O meu Deus é o Deus de todos. O teu é o teu Deus. Sabe? Então não fecha essa conta. E não fechando essa conta, esses caras continuam. São espíritas, são videntes, são médios. Eu não entendo como é que o ser humano consegue não parar para pensar. Eu vi uma palestra recente agora, nesse canal Paranormal, que vão umas pessoas lá bem envolvidas com esse aspecto e assunto. E o cara é espírita, médio, conhecido, famoso, conhece coisa pra cacete. Contando ele a história, que ele foi convidado para ir num centro que os espíritas videntes, os médios, pessoas de idade, acima de 60 anos, estavam assustados em ver greys. O que são os greys? São extraterrestres. Então esses videntes viam e ficavam assustados porque não sabiam o que era aquilo. Por sua vez, os greys só se apresentavam, não sei para porcaria nenhuma, que também não falavam nada. Então esse médium vidente foi convidado pelo presidente da casa, lá, espírita, para resolver esse assunto. Que os médios ficavam assustados. Como médium, é isso que eu não consigo entender. Minha cabeça pira. Eu não sei, não consigo entender, não sei. Um médium vendo um grey, ele fica com medo, ele não pergunta de onde ele é, o que ele é. Não, ele fica com medo, ele vê espírito e não se assusta quando vê a imagem de um homem, de uma mulher, de uma criança. Mas quando vê um grey, se assusta. E eu não entendo. Estamos em 2023. Será que esses médios nunca ouviram falar de seres que habitam outros planetas? E por sua vez, o seu formato perispiritual é da imagem daquele corpo? Que ali dentro tem um espírito igual a ele, igual a mim, igual a todos nós? Sabe, eu não estudo tanto o espiritismo, mas é a coisa básica do básico. Se a doutrina fala que todos tivemos o mesmo princípio, todos nascemos simples e ignorantes como espíritos e passamos por uma certa variedade, né, infinita, eu não digo infinita, mas um número muito grande de vidas anteriores, passando pelas mesmas dificuldades, cada um com uma visão diferente, mas não deixa de ser a mesma dificuldade, né, as necessidades evolutivas, e o cara chega, estuda tudo isso, e quando vê a imagem de um grey, é claro que o grey não estava com o corpo físico dele material, estava ali com o seu perispírito. Vários médicos se assustaram e não sabiam o que fazer. E esse médico que foi solicitado para resolver esse problema chegou lá e conversou com os greys e perguntou aos greys o que eles estavam fazendo naquela casa, que os médicos estavam assustados com eles. E o grey respondeu, não, nós estamos aqui para trazer nossa tecnologia, porque essa casa espírita que faz um trabalho, né, de tratamento, de cura, né, e nós queremos trazer para eles os equipamentos para terem uma ação mais eficiente nesses tratamentos. Agora, pergunto a vocês. Então os greys, espíritos de outros planetas, que eu não sei que planeta que eles são, mas eu vou perguntar isso no YouTube para eu saber, porque eu pouco me importei em saber disso, mas é interessante. Não é relevante não, mas é interessante. Mas enfim, pergunto a vocês. E os espíritos
que nos trazem os contatos, que falam com a gente, por que os, os caramba, o mentor espiritual desse médium, ué, não é espírito? O mentor espiritual não esclareceu o médium. Por quê? E por que o mentor espiritual não apresentou isso daqui? São espíritos que habitam o planeta tal, que estão aqui para nos ajudar. E por que esses greys tinham que fazer o contato com os médios físicos, né, os videntes, e não fez os seus contatos com os próprios espíritos, que são os mentores espirituais desses médios? Tem uma lacuna aí que não fecha. É espírito para espírito que não se conversa, que não tem contato? A vida espiritual é diferente, então? Quer dizer, os mentores espirituais desses médios não tinham condição de avistar os greys, uma coisa que o vidente tem a condição, embora tenha um corpo físico impedindo as maiores percepções. Essa conta não fecha. É muita loucura para minha cabeça. Sinceramente. Ah, mas então o que você acha? Eu não acho nada. Eu acho que tem muita lacuna aí que não dá para acreditar nessa história. Vocês estão entendendo? Eu não consigo acreditar que o espírito, o mentor espiritual, não consegue ver o grey. O vidente consegue. O humano que está encarnado, com as suas limitações das suas sensações, consegue ver o grey. O espírito, né, do grey. Né? Mas o mentor espiritual não, porque ele não falou, não avisou nada. Porque se é meu mentor espiritual, vai falar, esses daqui são nossos irmãos, vieram da galáxia tal, vieram do planeta tal, que está aqui com a gente, vocês vão ver no meio da gente aqui para nos ajudar. Não, não tem aviso, não tem nada, os caras ficam perturbados, não sabem o que fazer. Em vez de perguntar, já que eles são videntes e conversam com seus mentores, por que não perguntou aos seus mentores? Porque teve que vir uma pessoa de fora explicar, e o Greys também não dão explicações muito exatas. Não, nós estamos aqui para ajudar vocês. É para aí os espíritos que ajudam. Porque toda casa espírita tem um trabalho mediúnico, voltado para a cura, para o tratamento. Tem uma equipe espiritual trabalhando nisso aí. Não é assim que a coisa funciona. Sem a presença deles. Tem que ter a presença deles. Ok? Então fica aqui uma reflexão para vocês, minha gente. Olha, eu não acredito em tudo que me falam, porque as histórias não fecham. No final não vai fechar a conta. Os dragonianos, os reptilianos, o Eike, o Neike, o Reiki, o Javé, minha gente, é tanta gente falando o que quer, né? Porque quem tem boca fala o que quer. E a gente que tem ouvido escuta o que quer e o que não quer. Não é verdade? Então, minha gente, nós não somos os corpos, somos espíritos. Esses caras, os pleiadianos, os sirianos, os arcturianos, os agonianos, os Anunnaki, o cacete a quatro, não tem diferença para você, nem para mim, nem para ninguém. É assim que eu vejo, são espíritos, né? Sob uma condição evoluída, diferente da nossa. Está mais evoluído nisso, mas está menos naquilo e por aí vai. É assim que eu vejo as coisas. Não significa que os greys são inteligentes, não significa que a moral deles seja maior do que a nossa. Isso é besteira. Que você pode evoluir bastante em inteligência, certo? E a moral ser pequena. E se ele avança bastante em inteligência, tendo uma moral pequena, ele vai ser obrigado a reencarnar num planeta igual à Terra, ou pior do que a Terra, para avançar na sua moral. Então aquele espírito do Grey, nem todos aqueles espíritos são super evoluídos, a superioridade moral. Isso é o que importa na vida espiritual. Você consegue entender isso? Na vida espiritual não existe a superioridade que não seja moral. Essa é levada em conta. A superioridade intelectual, valor algum tem, não tem valor algum. É necessário para que a gente evolua? Sim, claro. Mas não é essencial. Ok? Porque você pode evoluir muito inteligente se a sua moral ser pequena. Então, sabe-se, vocês podem garantir que os pleiadianos, né, têm uma moral acima da nossa? Não, mas o planeta dele está milhões de anos-luz na frente. É o que todo mundo diz. Eu não discordo, não digo que é mentira. Mas a moral, será que é?
Será que eles vêm aqui, né? Qual o motivo deles virem aqui? Será que realmente eles têm amor no coração para nos ajudar? Ou é por experiências, por querer descobrir, por investigação? Pois é, não estou dizendo que seja uma coisa ou que seja outra, mas eu não vou afirmar para vocês que seja isso ou aquilo, só estou mostrando as possibilidades. E assim com todas essas raças que vêm aqui, ok? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, minha gente, reflitam. Não aceite tudo que falam para vocês, nem isso que eu estou falando, não. Só estou trazendo reflexões, ok? Agora há pouco tempo, tá voltando a falar sobre criança índico. Cara, isso daí tem 30 anos atrás que eu ouvi falar isso. Esse palestrante muito famoso aqui no Brasil falou isso, as crianças índico. Trouxe essa grande revelação, como seriam as crianças que iam mudar o nosso planeta para melhor. Isso já tem mais de 40 anos. Cadê essas crianças? Mudou o quê? Essa merda, desculpa o termo, continua a mesma bosta de 40 anos atrás, até pior, moralmente falando. Não, as crianças de índico, elas vão transformar em quê? Em nada. Não mudou nada. Continua a violência, continua a maldade, o egoísmo, a prepotência e por aí vai. Infelizmente é a realidade. E tá aí, tá voltando à moda agora, fala sobre as crianças índico. Ah, porque são espíritos que estão trazendo, porra, meu amigo, minha gente, vou te contar. É, gato escaldado tem medo até de água fria, não é verdade? Pois é. E as pessoas esquecem desses acontecimentos. Quem trouxe a primeira vez que eu vi essa notícia foi Divaldo Pereira Franco. Não estou dizendo que ele está mentindo, absolutamente. Que é mentira quando você tem conhecimento da verdade. E ainda assim pronuncia uma coisa que não é verdadeira. Isso é uma mentira. Mas enganos, sim, vários enganos. E vão ficar repetindo os enganos. Sabe como é que é? É que nem o mundo vai acabar. O mundo, recentemente, iria acabar no ano 2000. Aí depois veio com uma história dos Maia, 2012. Agora estou inventando, parece que é pro ano que vem. Uma médium teve no Paranormal, falou que dia 31 de outubro agora, tá recente. Tomara que chegue logo, porque realmente já está enchendo o saco essa conversa. Né? Dia 31 de outubro, setembro, outubro, mês que vem. O mundo vai acabar. Né? Vai começar a detonar tudo. E por aí vai. E a gente vai ficar dando valor a essas pessoas, divulgando, eu não sei o nome de ninguém, graças a Deus não gravo o nome de ninguém, repetindo o mesmo dia, ó, vai acabar, vai acabar. Olha, vocês pesquisem na internet. Quantas vezes teve a previsão que o mundo ia acabar? Não é na atualidade. Quantas vezes? Aí vocês vão ver desde o ano de 400 depois de Cristo. 400 e alguma coisa, o mundo ia acabar, que ia acontecer, não sei o quê. Previsões apocalípticas, revelações, que apocalipse é a revelação. Só que o sentido dessa palavra hoje é outra coisa. Apocalíptico significa destruição total, ok? Mas naquela época, a revelação que foi dada, que no ano 400 e pouco o mundo ia acabar. Depois teve a mesma onda no ano 700 e pouco. Depois de 1100 e pouco. Depois de 1400 e pouco. Depois de 1700 e pouco. Depois de 1800 e cacetada. Depois no ano 2000. Depois no ano 2012. Depois botaram 21. Teve uma data interessante, em 2021. Que era 21 de 21, né? Dia 21 de 2021. Só não dizia qual era o mês. Era interessante. 12 de 12 de 2012. Aí veio outro cara bota 21, só que não tem meio 21, né? Porque se tivesse, eles dariam um jeito. Mas não tem. Então, gente, tá aqui. A verdade. Espíritos de outros planetas, não importa, é igual você, tem o mesmo princípio. Moral não é a mesma coisa que intelectualidade, que é inteligência. Ok? Então fica aí mais uma reflexão para vocês. Espero que reflitam e tenham gostado da nossa conversa de hoje. Até a próxima. Tchau. Fui.